Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo seja louvado. Meus mentores, que Jesus cada vez mais os aqueçam com a sua luz, com seus braços, com seu amor, com seu carinho, com sua luz, com sua paz. Que os mentores, juntamente com os anjos, continue fazendo esse belíssimo trabalho de resgate das almas, né? Das almas que ficaram e não subiram para a cidade espiritual e que muitos familiares não sabem, nem percebem ou não acreditam, pior ainda a situação, ainda estão aqui na Terra. Muitos espíritos desencarnados ainda estão aqui na Terra. Então, Jesus Cristo abençoe sempre os mentores que fazem esse belíssimo trabalho de resgate, onde que é um trabalho que é exercido lá do outro lado. Depois vou fazer um vídeo para dar continuidade falando sobre o alinhamento espiritual, onde vou focar também um pouco sobre os chakras, né? Que já tem vídeo meu falando sobre chakras, mas vou dar uma outra pincelada falando sobre chakras, e porque tudo isso tem a ver com a conexão desse alinhamento com o universo. Nós somos energia, independente da crença religiosa. Jesus é luz, Jesus é energia. Jesus, quando ele ressuscitou, ele se mostrou corpo energético, em energia para os seus discípulos. Então, vou dar continuidade falando sobre isso, mas agora eu quero falar sobre um tema muito polêmico, sobre muitas coisas que eu estou observando, estou vendo, que tem muita gente falando tão mal do homem, e não sei por que isso me chamou a atenção, né? São feministas, os homossexuais, os heterossexuais, um fala do outro, o outro fala de carro fala de cá, mas o que eu penso no meu canal Espaço Social Rio, nesse bate-papo, na sala social, né, que é um encontro sempre que eu tenho aqui a prestar, e de qualquer forma alguém ver, concorda, discorda, mas isso aqui é uma forma de eu me expressar meu direito de opinião. Sou judeu, mas eu penso assim, as feministas vêm atacando bastante os homens, né? Criando leis esdrúxulas, né? E que a mim não me afeta nem um pouco. Não sou homossexual, sou heterossexual, porque sempre gostei de mulheres femininas, né? Sempre, e meu foco ainda é mulheres femininas. Então, mulher que cria situações polêmicas, jurídicas, maliciosas contra o homem, não são femininas, são apenas mulheres, e essas mulheres nós podemos identificá-la dentro dessas questões do DNA XY, então ela deve ter mais uma condição de tendências para um lado mais do que para outro, porque uma mulher que se preza não vai colocar o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo, o seu paquera em situações de destruição. Agora, existe homens canalhas, existe mulheres canalhas, existe feministas filhas da puta e existe homens machões filhos das putas. A própria palavra da Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Eis que te entrego como ovelha no meio dos lobos. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Eis que te envio como ovelha no meio dos lobos. Quem são os lobos? Deus não falou que os lobos são mulheres, são as lobas, nem os lobos. Os lobos, na interpretação hermenêutica, são homens. Então, homens e mulheres são filhos das putas, não prestam, não vale porra nenhuma, mas tenham o quê? Prudência. Prudência, simples como a pomba e prudência como a serpente.
Porque Deus já sabia que a humanidade são filhos da puta. Aliás, quando Noé construiu a arca e que foi anunciado o dilúvio, a priori foi ali conceituados ali os animais, cada animal, um casal. E Deus não mandou, interessante, que levasse nenhum dos humanos. Então ele altamente, Noé, salvou sua própria família, e aí vem aquele desencadeado dos sobreviventes que se multiplicaram. Isso é história bíblica, da qual eu não acredito muito, mas eu não estou aqui para enfatizar sobre as questões de veracidade da Bíblia. Eu quero dizer o seguinte, que o ser humano, independente de ser homem, mulher, homossexuais ou não, nenhum deles vale $1 furado. Mas existe pessoas boas, existe homens bons, existe mulheres boas, existe homossexuais excelentes, eu conheço vários, existe transexuais excelentes, eu conheço, entendeu? E já trabalhei com transexual, já trabalhei no Cais do Porto, excelente pessoas, enfim. Então, quando eu estou dizendo que o ser humano não vale porra nenhuma, eu não quero, contudo, generalizar essa situação. Então, na minha visão global, é que o ser humano não presta. Na minha visão global, o ser humano não presta. Para isso estão encarnados neste mundo, que é um mundo totalmente pesado, entendeu? Existem lugares deslumbrantes, países com lugares deslumbrantes. Agora, interessante, essa seleção de nascimento de pessoas que nasceram em países melhores e pessoas que nasceram em países piores. O pior do pior é a Etiópia, depois aí vem Coreia do Norte. Imagina você nascer no país da Coreia do Norte, imagina você nascer, na Etiópia, imagina você nascer no Brasil, puta que pariu. Então são lugares onde que detém as coisas terríveis, pessoas horríveis, mas você está. Então, se você está, significa que você veio para se aperfeiçoar, melhorar, evoluir. Então, você não vai evoluir no lugar onde que só tem pessoas evoluídas, porque ali o patamar, o nível é outro. Então Deus coloca você no lugar ruim, como este aqui, para que você possa entrar dentro daquela questão do aprendizado. Você vai evoluir suportando, porque a própria palavra fala, suportai-vos um aos outros. Então, eu creio que eu nasci nesta merda desse país para que eu possa evoluir.